A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá, galerinha do primeiro ano. Sou a professora Andresa Mendes. Vou iniciar agora mais uma aula de História com o tema Grécia Antiga. Já indiquei para vocês um vídeo do EducaPE sobre a Grécia Antiga. Nessa aula, o professor abordou alguns elementos preliminares sobre a Grécia, como é a questão da economia, dos aspectos geográficos, das principais cidades gregas. Também ele falou da periodicidade, da divisão da história da Grécia Antiga. E na aula de hoje, eu vou abordar outros elementos da Grécia Antiga, visto que esse conteúdo é bastante rico. No nosso primeiro slide, coloquei para vocês o conceito de polis. O que são polis? São cidades independentes ou autônomas, ou seja, cada uma delas com sua própria organização social, religiosa, política e econômica. As principais cidades-estado foram Esparta, Atenas, Tebas e Corinto. Agora, é importante destacar que Atenas e Esparta, pela sua liderança, elas vão exercer um certo destaque em relação às demais cidades gregas. As polis eram formadas por algumas vilas, áreas agrícolas, núcleo principal. Era nesse núcleo principal que ficavam a Acrópole. O que é Acrópole? A Acrópole é a parte mais elevada das cidades gregas. Então, além disso, tínhamos também a Ágora, que era uma praça pública onde se realizavam as assembleias políticas na Grécia. E o haste, que era uma espécie de mercado. Na imagem aí do slide, vocês podem observar a Ágora da cidade de Tiro, que tinha a função de praça central. Próximo slide, vou falar um pouco sobre religião e mitologia. A religião dos gregos era politeísta, isto é, o culto a vários deuses. Eles tinham essa prática de fazer culto a vários deuses. Outra característica é o antropomorfismo, que vem do grego. Antropo significa homem, morfismo referente à forma. Pois os deuses gregos, eles eram representados com forma e comportamento semelhantes aos dos seres humanos. Além disso, o culto público às divindades eram conduzidos por sacerdotes, então nos quais eles faziam orações, sacrifícios de animais, que eram elementos importantes para obter benefício e também proteção dos deuses. Próximo slide fala sobre os Jogos Olímpicos, que eram realizados de 4 em 4 anos. Os gregos das mais diversas cidades reuniram-se em Olímpia para a realização de um festival de competições que ficou conhecido como Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. Esses Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus, considerado o mais importante deus grego. Incluía diversas modalidades esportivas, como é o caso da corrida, do salto, das lutas corporais, entre outras modalidades. Algo interessante é que as atuais Olimpíadas, elas também são realizadas nessa periodicidade de 4 em 4 anos. Agora, no próximo slide,
eu montei para vocês esse quadrinho comparativo entre as duas principais cidades gregas. Então, eu coloquei de um lado características da sociedade espartana e do outro lado, na outra coluna, coloquei características da sociedade ateniense. Na sociedade espartana, eles tinham um governo oligárquico. Então, oligárquico é quando um grupo reduzido de pessoas poderosas, elas vão dominar de acordo com seus próprios interesses. Ou seja, oligarquia significa governo de poucos. Já os cidadãos, de Esparta eram modelos de soldados. Eles eram bem treinados fisicamente, corajosos e tinham que ser obedientes às leis e também às autoridades. Já em relação às categorias, a sociedade espartana era dividida em 3 categorias principais. Os esparciatas eram os cidadãos espartanos, homens livres à disposição do exército e também dos negócios públicos. Já os periecos eram pessoas livres que se dedicavam ao comércio e também ao artesanato. Essas pessoas tinham que pagar impostos. Já os ilotas, eles viviam presos à terra dos esparciatas, ou seja, eram pessoas desprezadas socialmente. Já na sociedade ateniense, o regime político era a democracia direta, sendo que essa democracia ela não vai ser igual à democracia que é exercida aqui no Brasil, pois a democracia direta de Atenas dizia que cidadãos são homens, só homens maiores de 21 anos, desde que sejam filhos de pai e mãe ateniense. Então, essas pessoas eram consideradas cidadãos, só os homens maiores de 21 anos, desde que fossem filhos de pais atenienses. A sociedade ateniense era agrupada em 3 categorias. Cidadãos eram grandes e pequenos proprietários de terras e também comerciantes. Os métecos eram estrangeiros, ou seja, não eram pessoas da própria cidade de Atenas. Eles pagavam impostos para viver na cidade, podiam trabalhar no comércio ou artesanato e não tinham direitos políticos. Já os escravos, eles eram prisioneiros de guerra, ou também eles podiam ser filhos de escravos. No próximo slide, vamos visualizar os conflitos sociais e políticos que aconteceram na Grécia Antiga. O primeiro desses conflitos que eu coloquei para vocês foi as guerras grego-pérsicas, que teve como causa a ascensão econômica e cultural da Grécia, que provocou disputas por rotas comerciais, mercados e matérias-primas entre gregos e persas. As guerras grego-pérsicas, elas também podem ser chamadas de guerras médicas. O resultado de tudo isso foi a hegemonia ateniense, pois Atenas tornou-se a cidade mais poderosa. Além disso, vamos ter a formação da Liga de Delos, ou seja, líderes políticos de Atenas, eles vão se organizar e formar uma aliança entre as diversas cidades gregas, e essa aliança vai receber o nome de Liga de Delos, certo? Então, no próximo slide, temos aí a Guerra do Peloponeso, que a Liga de Delos vai se transformar aos poucos em um conjunto de cidades que vão ser subordinadas ao poder ateniense. Então, com o fim da ameaça persa,
algumas cidades, elas vão se dissolver, elas vão sair, né, dessa liga de Delos. E com isso, Corinto, Mégara e Tebas, cidades que sob o comando de Esparta, vão fundar outra aliança político-militar que vai ser conhecida como Liga do Peloponeso. Aí, com isso, a gente tem o início da Guerra do Peloponeso, onde Atenas vai sair derrotada e os espartanos, eles vão sair vitoriosos. Já em relação ao domínio macedônico, eles vão se aproveitar da crise da polis, quando o rei Filipe da Macedônia preparou um forte exército para conquistar a Grécia. Deu início, então, a Batalha de Queroneia, que foi um marco decisivo desse conflito, confirmando a vitória dos macedônios sobre os gregos. Então, o sucessor do rei Filipe vai ser seu filho Alexandre, né, que vai assumir o trono e vai dar continuidade à expansão militar macedônica. Então, à frente desse exército macedônico, Alexandre Magno, né, ele também vai ser conhecido como Alexandre o Grande, ele vai sufocar definitivamente diversas revoltas, né, das cidades gregas. Em 10 anos, né, do seu governo, o Império Macedônico ele vai se transformar em um dos maiores de toda a antiguidade. Próximo slide para finalizar nossa aula com a cultura grega e seu legado. Na filosofia, temos aí o destaque para grandes pensadores, como é o caso de Sócrates e Platão. No teatro, que vai surgir na cidade de Atenas, esse teatro vai ser dedicado ao deus Dionísio, considerado o deus do vinho e também do teatro. Na arquitetura, o destaque para várias construções gregas com estilo dórico, estilo jônico e também estilo coríntio. A escultura, que vai ter como base, né, a arquitetura, vão representar deuses e heróis. Na medicina, um destaque para Hipócrates, que vai ser considerado o pai da medicina. E na matemática, temos aí nomes como Tales e também Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, entrar em contato diretamente comigo e até a nossa próxima aula.